Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Projeto 4 Ases. Hoje nós não vamos trazer os 4 ases para você, nós vamos trazer um deles apenas, o nosso as de espadas, o jurista Walter Fanganiello Maierovitch. Walter, tudo bem com você? Tudo bem nesse Brasil tumultuado, né? É verdade. E nós vamos falar de um assunto que justamente está contribuindo para esse tumulto, né? A gente ouve a toda hora sobre gestões e iniciativas em andamento que pretendem levar ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Então, Walter, vamos começar com o seguinte: o que você acha dessas iniciativas e elas realmente têm a perspectiva de ser bem-sucedidas? Isso pode acontecer? Será que nós vamos ver um terceiro impeachment nesse país? Daqui a pouco vamos ser recordistas em impeachment de presidentes. Olha, vamos pensar na cassação e nos acessos à cassação do mandato do presidente Bolsonaro. São três caminhos diferentes. O primeiro é do crime de responsabilidade que leva ao impeachment, em razão desse desgoverno dele, crimes de responsabilidade que ocorrem dia sim, dia não. Basta ter olhos de ver, como diz o Saramago, né? Então, esse é um caminho, crime de responsabilidade. E aí é o caminho político, é bom ressaltar bem, porque o crime de responsabilidade se apura e se decide por meio do processo de impeachment. E isso, evidentemente, é no parlamento. Tem uma fase inicial na Câmara e uma fase final no Senado. Agora, o que se está vendo, em razão do que você pergunta, é que a entrada do pedido de impeachment é feita pela Câmara. Hoje, nós temos mais de 40 pedidos de impeachment que dormem na gaveta do presidente Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, que acha que agora é tempo de pandemia e não é um momento apropriado para se cuidar de impeachment. Agora, analistas políticos, e tem o nosso as, que é o Ibsen da Costa Manso, ele analisa bem essa situação politicamente e até acha que uma hora, pelo que ele me disse, uma hora esse impeachment vai ter que sair da gaveta. Esse é o primeiro caminho. Vamos ao segundo caminho, que diz respeito não a crime de responsabilidade, mas a processo criminal da competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o presidente tem foro por prerrogativa de função, aquele que a gente chama de foro privilegiado, e que tem no Brasil e não tem na Europa. Bom, isso ocorre com o quê? Uma série de crimes com relação ao Bolsonaro. Os mais evidentes estão com relação a crimes contra a saúde pública. Veja que até o fato de ter sido intimado para colocar máscara está ali embutido um crime contra a saúde pública tipificado no Código Penal. Existe a questão também da fake news, que pode bater nele, que é aquele inquérito. Existe também uma outra apuração, e essa não está com o ministro Alexandre de Moraes, mas está com o ministro Celso de Mello, que são todos aqueles atentados contra a democracia e aqueles atos fascistoides que são feitos com a presença do Bolsonaro e, evidentemente, onde ele acaba, aspas, dando corda a esse pessoal. Se aparecer algum processo criminal, o que faz o Supremo? Tem que pedir uma autorização na Câmara, que é a Casa do Povo, e se a Casa do Povo der uma autorização para o Supremo examinar se abre ou não a ação penal contra o presidente, aí o Supremo examina a denúncia, que terá que partir do procurador Aras, e aí já tem um outro obstáculo, mas se o Supremo entender de receber a denúncia, o presidente está imediatamente afastado das funções por 180 dias.
que é o prazo para julgamento. Se ele for condenado, ele perde o mandato. O obstáculo que você coloca na pergunta, Ademar, é exatamente esse, o procurador Aras, porque o Ministério Público é o titular único da ação penal. Só ele pode propor ação penal. E o terceiro e último caminho diz respeito a crimes eleitorais. O Bolsonaro, essa semana, se livrou de um dos processos que foi determinado o arquivamento, mas existem oito outros processos. E os que ele corre o maior perigo, ele e o Mourão, porque com relação à chapa, é o de abuso de poder econômico. Abuso de poder econômico, só um exemplo, é quebrar, com relação aos concorrentes, é quebrar o quê? É quebrar a paridade, a igualdade. É como se a gente fosse para um futebol ou para algum outro esporte, o uso do doping, tá? Onde quebra a paridade entre os concorrentes. Esses são os caminhos. Evidentemente que uma ação julgada no Tribunal Eleitoral, e vai ensejar recurso ao Supremo, mas, se confirmada, gera a cassação do mandato, da chapa. Se a gente, se a gente der um passo atrás, existem contorcionismos jurídicos. Basta a gente pensar no ministro Gilmar Mendes, quando presidia o Tribunal Eleitoral, ele fez de tudo e conseguiu desarquivar, por abuso de poder econômico, uma denúncia contra Dilma. Ele levou adiante com todo o empenho, só que a Dilma foi cassada enquanto existia esse processo. E o que o Gilmar fez? A Dilma já estava com impeachment, cassada, o Michel Temer assumiu, e o que o Gilmar Mendes fez? Entendeu que o abuso do poder econômico ali era da Dilma e não do Michel Temer. E maioria de votos, vencido o ministro, que deu um belíssimo voto, Herman Benjamin, se arquivou o processo e o Michel Temer deve agradecer para o resto da vida ao Gilmar Mendes. Agora, tem um complicador a mais aí, né, Walter, que é justamente, digamos assim, a situação não apenas do presidente Bolsonaro, mas da família, né? Nós temos aí uma correria aparente, né, dos filhos em busca do foro privilegiado para não cair na primeira instância no Rio de Janeiro com outras acusações que os impactam. Como é que você vê essas coisas interagindo e aonde isso pode levar, Val? Sim, já que você falou em corrida, o que a gente assiste é o Flávio Bolsonaro correndo, fugindo do juiz Flávio Itabaiana, que decretou a prisão preventiva do Queiroz e da mulher do Queiroz. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Flávio está tentando um foro privilegiado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O julgamento será hoje, quinta-feira, dia 25, pela Câmara Especial do Tribunal do Rio de Janeiro. Agora, qual é a alegação? Ele, evidentemente, que não tem o foro privilegiado do Supremo como ele pretendeu, porque quando dos fatos, ou seja, rachadinha, que é crime de peculato, lavagem de dinheiro, com relação aos relatórios do COAF que apontam movimentações suspeitas e com relação à organização criminosa. São três crimes. Com relação a isso, foram praticados antes dele ser senador, portanto, a competência não é do Supremo. E o Flávio Bolsonaro quer sair da primeira instância, desse juiz que já decretou a prisão do Queiroz. E o que ele está fazendo? Ele está querendo dizer que ele tem foro privilegiado no Tribunal Estadual, porque ele era deputado ao tempo dos fatos. Mas ontem, quarta-feira, dia 24, ele tomou aí uma grande derrota, porque basta a gente olhar o voto do ministro Celso de Mello com relação ao Weintraub, ao ex-ministro da Educação, onde, e referentemente a um inquérito sobre racismo, o ministro Celso de Mello diz que perdeu o foro, acaba a história.
então ele mandou o inquérito do Weintraub para primeiro grau a respeito do racismo. O que a gente vai ver no julgamento? Que o Flávio Bolsonaro, evidentemente, não é deputado. E se ele não é deputado, ele não tem foro reservado, privativo a deputados. Então, isso tudo vai prosseguir em primeiro grau, no meu modo de ver. E, em primeiro grau, o que pode acontecer? Bom, existe um prazo para a denúncia do Queiroz, porque ele já tem que completar 10 dias. Se existe motivo para prisão preventiva, evidentemente existe para denunciar. Agora, o que acontece, Ademar? Isso é muito importante a gente perceber. Acontece o seguinte, que existe uma relação umbilical entre o Flávio e o Queiroz, e não dá para separar, não dá para dividir, porque tem o princípio da indivisibilidade da ação penal. Então, se for denunciado o Queiroz, evidentemente o Flávio também. Agora, hoje eu estou vendo algumas matérias equivocadas na imprensa, dizendo que se o Tribunal do Rio de Janeiro aceitar a competência, o foro privilegiado, cai a prisão do Queiroz. Não, não. Primeiro, no inquérito existe mera irregularidade que pode ser sanada. Segundo, se aplicar a regra para nulidades do Código de Processo Penal, o juízo competente, que vai ser o tribunal, examinará os atos que foram proferidos antes e poderá aproveitar ou não. Então, não é bem assim que, reconhecido o foro privilegiado, o Queiroz cai fora da cadeia. Bom, para completar, Walter, nós temos mais um complicador, né? Você mencionou aí rapidamente o Weintraub, essa situação maluca da ida dele para os Estados Unidos, das dúvidas sobre como ele entrou lá, como ele permanece lá, se houve algum acerto para permitir isso, o timing de tudo isso é no mínimo suspeito. Como é que você vê esse ingrediente impactando tudo isso que nós acabamos de discutir? Bom, se entrou de maneira fraudulenta nos Estados Unidos, por exemplo, com o passaporte diplomático, quando pelo governo brasileiro e o Diário Oficial foi mudado, ficou claro que antes dele viajar ele já estava exonerado. Se ele usou o passaporte para enganar, para fraudar o passaporte diplomático, e até que lhe deu a possibilidade de não ficar sujeito à quarentena, se ele usou isso de modo fraudulento, o governo norte-americano tem um caminho muito simples que faz com todos os que entram irregularmente, ou seja, expulsa. Então, a primeira hipótese é de expulsão. A segunda hipótese, se ele não conseguir o que está pretendendo, uma vaga no Banco Mundial, representando países importantíssimos, além do Brasil, evidentemente, países muito importantes, como Trinidad e Tobago, como Suriname, Suriname, que, aliás, ainda é comandado pelo Buthelezi, que Suriname antes era holandês, tá? Era Exato, Guiana Holandesa. E a Guiana Holandesa, o que tem com relação ao Buthelezi, que foi presidente várias vezes e que manda ainda no país? Ele está condenado definitivamente na Holanda por tráfico internacional de cocaína. Bom, Weintraub, se ele for conseguir ser eleito por esse consórcio de países e pegar uma diretoria, ele tem imunidade. Se ele não conseguir, o problema que ele vai suportar nos Estados Unidos é exatamente que sem imunidade ele vai estar irregular por lá. E outro ponto é que a prisão preventiva dele pode ser decretada no Brasil e aí surgirá um pedido, evidentemente, de extradição. Tudo isso tem componentes políticos, porque a gente sabe dos laços, ou pelo menos anunciados laços, da família Bolsonaro com Trump, e isso pode facilitar. Mas a verdade é que o próprio Bolsonaro, que deu um prêmio de consolação ao Weintraub, já percebeu que deu o prêmio errado, porque desagradou o Supremo.
Ninguém sai de uma posição de ministro e vai para uma sinecura, atenção, é uma sinecura do Banco Mundial, ganhando mais de 120 mil reais por mês, isso evidentemente foi um grande prêmio de consolação. E o Supremo, pelos seus ministros, o Supremo não gostou nada. Bom, temos aí, então, também um potencial de constrangimento nas relações internacionais do país, né, Walter? Que muvuca, hein? E lembrando que o nosso ministro de Relações Exteriores, tá? Ele não é, aliás, ele é o Rio Branco às avessas, né? Tem mais esse pequeno detalhe também. Bom, Walter, vamos continuar acompanhando essas situações todas e, em breve, voltamos aqui ao Quatro Asas com mais um pouco de análise e observação afiada dessas situações que podem se desenvolver de maneiras, como eu disse, constrangedoras e complicadas para todos os envolvidos, aí, até para os Estados Unidos, por terem, né, de certa forma, ter sido feitos de bobos, né? Aceitando uma situação dessas, com o Weintraub já em território americano e com tudo isso ainda em aberto, sem sabermos para onde vai. Muito obrigado, Walter, pela participação e voltamos em breve com mais comentários aqui no Quatro Asas. Até a próxima.